Continue contribuindo, semeando no reino, amém? Essa obra ela tem que continuar e depende de mim e de você. E de Deus principalmente. Gostaria de ler com vocês em Esther 4. É um livro muito conhecido, uma história bem legal. Eu gosto muito dessa história, não somente dessa, obviamente. Mas é uma história muito legal que o Senhor tem ministrado no meu coração durante alguns dias. A respeito dessa história. E o tema para esse culto é chamados para esse tempo. Chamados para esse tempo. Nós estamos nesse tempo porque nós somos chamados para esse tempo. Obviamente que as nossas obras, que tudo que nós fazemos aqui, elas ecoam, né? Elas ecoam durante as gerações, porque tudo que nós fazemos são sementes. Então a gente tem que saber o que a gente está plantando, né? Porque a lei da semeadura, ela vem. Seja nessa geração, na próxima, para os seus filhos, bisnetos, tataranetos, ela vem. E sobre esse tema, chamados para esse tempo, me vem um versículo, eu lendo a palavra do Senhor, né? Sobre o que aconteceu com Esther durante o período que ela estava ali. Sobre uma situação onde alguém bem doido, né? Como Amã, o homem fora da casinha, coitado. Mas ele através do anel, né? Que o rei dá para ele, a autoridade do rei, ele baixa um decreto para que todos os judeus sejam exterminados. E essa história é bem interessante. Você consegue colocar para nós ali o versículo, por favor? Para nós lermos juntos. Esther capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todos da província, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram. E muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu, na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo que lhe informou, a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei, para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesses dois versículos que nós vamos ler. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os judeus forem mortos. Se ficar calada no momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Amém? Curva sua cabeça.
Senhor Jesus, essa é a tua palavra. E, Senhor, que o Senhor me permita nessa noite transmitir, Senhor Jesus, a tua noiva, a tua igreja, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Pai, eu sei que o Senhor tem um propósito para cada um de nós e que os nossos dias já foram escritos mesmo antes da fundação, Pai querido, do mundo. Que o Senhor nos viu quando nós éramos uma massa informe no ventre da nossa mãe. Que o Senhor desenhou, Pai querido, e nos fez com propósito, Pai querido. E com propósito profético para esse tempo, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor nos permita, Pai querido, viver aquilo que o Senhor projetou para nós, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor nos permita, Senhor Jesus, nesse tempo, Pai, ser como uma voz, Pai querido, que faz a diferença, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa noite, fale comigo mais uma vez essa noite. Mas que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Pai. Que essa palavra gere frutos, Senhor Jesus. Que essa palavra gere frutos nessa geração, nesse tempo, nessa semana, Senhor Jesus, neste ano. Na nossa família, Senhor Jesus, nas pessoas que nós conhecemos, Pai. Pai querido, que possamos chegar, Pai querido, ao fim da nossa vida, da nossa carreira, Senhor Jesus. E poder dizer como Paulo, Pai, combati o bom combate, Deus. Que possamos estar disponíveis e à disposição de Ti, Senhor Jesus, para esse tempo, Pai, para o qual o Senhor tem nos chamado. Essa é minha oração, Pai querido, grata, porque sei que grandes coisas o Senhor fará em mim, Pai querido, e em nós e através de nós. Amém? Eu sempre falo com o Senhor, falei, Senhor, me dá umas palavras assim, mais assim, né, café com leite. Mas o propósito da mensagem do Senhor é exortar, consolar e também dar uma direção, né? Então não tem café com leite. Se você escolheu Jesus por ser o evangelho café com leite, você escolheu a religião errada, né? Então você pode escolher qualquer coisa, porque Jesus, ele é simples, mas Jesus também ele é radical. E o nosso amor por ele tem que ser radical. A nossa vida com ele tem que ser radical. Não existe ser meio crente, não existe ser meio servo, não existe ser meio cristão, meio líder, meio ministro, não tem isso, né? É tudo ou nada. E é o Senhor que nos faz, né? O Senhor que nos direciona, é através dele, não é por nós, não é na nossa força, não é na força do nosso braço, até porque a gente cansa. A gente para no meio do caminho. E essa história, esses versículos, eles me incomodaram muito quando eu comecei a ler, estudar a palavra, porque se a gente for ler, a gente vê a história de Esther como um conto de fadas. Para mim, a história de Esther poderia estar bem fácil no livro de conto de fadas. O Fabiano foi lá na Disney, né, Fabiana? Podia ter lá, né, uma princesa Esther, fácil, porque é uma história cheia de intriga, é concurso de beleza, é gente, né, querendo matar o rei, a Disney poderia fazer um filme e ia vender muito, mas é uma história real. E a gente sabe que as histórias do Antigo Testamento, elas são relatos do que houve, né? Mas a gente tem algumas lições. E esse livro e esses versículos, eles me impactaram muito porque a Esther, ela estava nesse contexto. Venci o concurso de beleza, sou rainha, fui favorecida. É óbvio que a gente tem toda uma história por trás disso, né? As meninas que eram chamadas para esse concurso de beleza, elas eram obrigadas, elas não tinham escolha. Elas tinham que participar, era um decreto do rei. Então, o decreto do rei é irrevogável. Mas Deus, ele é soberano. E na história de Esther, ele foi soberano e ele é soberano. É interessante que no livro de Esther a gente não vê a palavra Deus escrita, mas em todos os momentos, em todas as situações, nós vemos o agir de Deus, né? Durante todo o processo de Esther, ela era, né, os ajudantes ali viam graça nela, porque Deus, ele tinha algo com ela. Havia um propósito em colocar Esther como rainha. Então, o Amã, muito doido, né? Mardoqueu não se curvou, ficou com raiva, contou uma história para o rei mais lunático ainda, né? Aceitou, toma o anel aí, você faz o que quiser, passou a autoridade, a gente pode ministrar sobre isso em outro lugar, porque tem história sobre isso também.
Mas vamos focar somente nisso hoje. E Esther estava lá, naquele contexto, no palácio, sendo servida, comendo bem, se vestindo bem, ela era rainha. Ah, fala sério, gente, tinha algum benefício nisso, né? Não tinha? Pô, era escrava, né? Né? Descendente de escrava e estava ali com trajes reais. Eu ia me achar. Nossa, gente, eu não quero nem saber o que estava acontecendo lá. E, de fato, ela não sabia o que estava acontecendo. Estava todo mundo jejuando, o primo dela estava se vestindo de pano de saco, e ela, mas por que está acontecendo? Tanto que ela manda as vestes para ele e ele não aceita. Porque ele estava em luto. Ele ia morrer, já tinha uma data determinada para que todos os judeus fossem mortos. E aí a Esther, ela entende, poxa, eu não vim para o palácio para morrer, né? Eu vou chegar na frente do rei, eu tenho certeza que eu vou morrer. Esse rei aqui é meio pirado, ele não bate bem. E os auxiliares dele ali também não ajudam, né? Não ajuda o pessoal que está em volta. E ela falou para o tio dela, não, a resposta, né? Para o tio não, para o primo, desculpa. Eu não posso entrar na frente do rei sem ser chamada. E Mardoqueu, ele foi muito profeta nessa hora. Porque ele falou assim, não pense você... Porque você está no palácio que o rei vai te poupar. Não pense você, porque a gente está na igreja, porque a gente está aqui, que se a gente não seguir o que a Bíblia, que Deus nos fala, a gente também não roda. Eu falei, nossa Deus, duro é esse discurso. Não pense você, Esther, que você não tem responsabilidade com o povo. E Mardoqueu, ele tem uma fé extraordinária, porque ele diz assim, ó, socorro e livramento vai acontecer. Você fazendo ou não. Sabe? E o Senhor começou a me levar em algumas histórias e para minha história mesmo. Sabe quantas vezes nós somos igreja, nós vemos aqui, nós cultuamos e nós somos bênção, nós somos cristão, né? Mas muitas vezes nos omitimos. Até comentei hoje na célula, né? Porque quando a gente não conhece, né, o mundo cristão, o crente é o quadrado. O crente é o chato, o crente é que não fala nada. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente já vem com esse adereço, né? A gente já vem com esse estereótipo, né? Isso, eu falei, certo? Falei. A gente já vem com essa bagagem, né? Então, vamos ser chato, vamos falar de Jesus, né? Porque já que a gente é conhecido de chato, então vamos ser chato e falar de Jesus, não é verdade? Não vamos negar esse nome que deram pra gente. Interessante que a Esther, ela fala, não, eu não vou é como se ela não quisesse se comprometer. É como se de alguma forma ela falasse assim, não, eu tô tão confortável, tá tão legal aqui, por que eu vou me queimar? Por que Deus me colocou aqui e agora eu tenho que ficar... É como se ela estivesse numa bolha, sabe? E muitas vezes a gente se vê numa bolha. É muito bom ir na célula, vir na igreja, mas Deus nos deu um propósito. Nós somos responsáveis também pelo povo de Deus. De interceder por pessoas, de orar por pessoas, de acolher pessoas, de ajudar pessoas, de fazer Jesus conhecido na vida dessas pessoas. É como se Esther, ela estivesse ali, é o meu pensamento, tá? É como se Esther estivesse ali, realmente vivendo tudo aquilo, aquele conto de fadas. E se ela tivesse se esquecido por um momento, que Deus era quem soberano sobre a história dela. Que ela não estava ali por mérito próprio, mas porque Deus tinha um propósito na vida dela. Sabe, nós não estamos só aqui sendo igreja, mas Deus tem um propósito na nossa vida. E nós precisamos entender o nosso propósito para que nós possamos viver uma vida de um propósito profético, de estar no lugar certo, na hora certa e fazer a coisa certa. Porque muitas vezes a gente está no lugar certo, na hora certa e a gente fala, ai, né? O que as pessoas vão pensar se eu falar qualquer coisa? O que as pessoas vão achar se eu fizer isso? Mas o que Mardoqueu fala para ela é, quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou aí. É como se aquela bolha dela se estourasse, né? É como se aquela nuvem,
aquela escama de peixe caísse dos olhos dela, que ela entendesse que ela tinha um propósito. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor poupou a mim e a sua vida. Quem sabe que não foi para esse tempo que o Senhor nos colocou em lugares que nós estamos hoje, na escola, na faculdade, no trabalho. Quem sabe não é para esse tempo que o Senhor tem levantado nós, a nossa família. Quem sabe não é para esse tempo que o Senhor está falando para vocês, entendam o seu propósito e vivam um propósito profético nesse tempo. Vemos em Mateus 24 os sinais da volta de Cristo e isso está se acelerando de uma forma tão intensa. É muito fácil ver alguma notícia, mudar o canal, ver alguma história nos feeds de Instagram, Facebook, a gente rolar para cima. É muito fácil a gente ignorar algo que não está dentro do nosso meio, não está no nosso contexto, não está dentro da nossa família, não é algo que nós vivemos. Mas quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor tem nos levantado e tem permitido que a igreja ainda seja livre, para que a gente possa alcançar outras pessoas, para que a salvação chegue na vida de outras pessoas. Entender o nosso propósito faz vencer o medo. Quando Esther não entendia o propósito dela naquele palácio, ela tinha medo. Se eu chegar na frente do rei, eu vou morrer. Há 30 dias ele não me chama e só se ele estender o cetro, eu tenho direito de falar. Quando nós entendemos o nosso profético, o nosso propósito, nós não temos medo. Nós falamos de Jesus, nós visitamos, nós oramos, todo medo ele fica, porque eu sei o que eu tenho que fazer. O propósito também ele revela a estratégia. No verso 15, a Esther, ela bola uma estratégia. E é muito interessante, assim, no desenrolar da história, como tudo acontece. Porque ela bola uma estratégia. Primeiro ela chama as meninas lá, que ficam em volta dela, da galera toda, vamos jejuar, vamos orar, manda todo mundo jejuar, vamos buscar de Deus primeiro. E aí ela bola uma estratégia. Quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós nos posicionamos, e posicionar é tomar um partido, é tomar um lado, o agir invisível de Deus se torna real e visível. Porque o que acontece depois? O rei ele perde o sono. E ele manda trazer todos os livros, e conta a história que aconteceu no meu reino. É como se um dia ele também despertasse, quero saber o que acontece no meu reino aí, o que está escrito nos relatos. Ele tem uma noite de insônia. E aí ele conta, os eunucos lá conta a história de Mardoqueu, e ele fala, mas o que fizeram com ele? Honraram esse homem? Olha só como as coisas elas vão se desenrolando a partir do momento que nós entendemos o nosso propósito. Muitas vezes tem coisas presas nas nossas vidas, em particular no ministério, porque nós não entendemos o nosso propósito. Semana retrasada eu fiz uma pergunta na célula sobre chamado, sobre propósito, né, o que é servir. E foi bem interessante que eu falei, nossa, nessa célula tem jovem crente. Tem jovem muito crente, porque eu falei assim, mas nem lembro a pergunta. Mas era alguma coisa sobre servir na igreja. Não, eu faço tudo, eu faço o que vier. Não, se faltar gente na escolinha das crianças. Não, eu trabalho na escolinha. E se não tiver ninguém para limpar a igreja? Eu vou também. Eu falei, gente, vocês são muito crente mesmo. Glória a Deus, que Deus mande mais jovens assim, né? Né, pastora? Amém, está precisando, inclusive, os candidatos aí que fazem tudo, pode escrever o nome do que precisa, fala que é pastora ali. Amém? E é bênção. É bênção. A gente vê onde tem uma falha, onde tem uma falta, a gente poder atuar e poder servir. Mas entender o nosso propósito profético também faz parte. E é muito importante. Porque muitas vezes, né, Yasmin, está lá na salinha das crianças, né? Mas Deus quer que você ministre aqui. E aí, como fica? Deus usa? Deus usa. Mas entender aquilo que Deus nos chamou para ser e fazer também é algo muito importante. O propósito nos traz unção.
Ela era uma personagem improvável, mas Deus a tornou rainha. E o propósito, entender nosso propósito, entender que Deus ele pega algo que é improvável e faz algo extraordinário. Ela era improvável, mas Deus, através da vida dela, fez algo extraordinário. Livrou os judeus do Satanás e desse decreto. Sim, gente, porque pensa, você acredita, tem a festa do Purim até hoje, uma das 3 festas mais importantes para os judeus. Hoje, na data em que houve lá, que era para ser o decreto de morte, não houve, porque o rei não podia tirar o decreto, porque era um decreto dele, estava selado, tinha sido traduzido lá o decreto em várias línguas, para que todos os judeus fossem extintos e o pessoal lá da Média Persa pegasse ainda todas as riquezas dos judeus. E o rei falou, eu não posso reverter esse decreto. Mas então ele faz um outro decreto permitindo que os judeus se defendam. E aí que Deus age, olha que maravilha. Olha que bênção. Não era um livramento de Satanás isso? É um livramento de Satanás isso. E é uma das festas mais importantes para os judeus, porque todo esse dia, nessa data, é a festa do Purim, onde o livro de Esther ele é feita a leitura em praça pública. Olha isso. Como entender o nosso propósito profético, ele ecoa em gerações. Tudo que nós fazemos aqui, jovem, igreja, ela vai ecoar em gerações, na sua família, na minha família, nas pessoas que estão à nossa volta. Essa semana eu estava ouvindo em algum podcast, que eu não vou lembrar o nome, mas sobre uma jovem que ela tinha uma célula na escola durante 15 minutos de intervalo. E aconteceu que ela veio a falecer. De uma cidade aqui de São Paulo, se eu não me engano, interior de São Paulo. E ela veio a falecer. E os jovens foram tão impactados pelo amor daquela menina, que eles falaram assim, não, a gente não vai parar aquilo que ela começou aqui. A gente vai continuar. E de 15 jovens que havia naquela igreja, eles foram para 6.500 jovens. Hoje, ativos na igreja, uma igreja de jovens. O que nós fazemos aqui, jovens, é muito importante. E ecoa em gerações. Nós não podemos parar. Nós não podemos ficar com medo de muitas vezes convidar um jovem, de nos posicionar na escola, no trabalho. E é interessante quando Esther entende o seu propósito. Quando o medo vai embora, ela fala, eu vou jejuar e vou diante do rei. Me colocarei disponível ao Senhor e se morrer, morrerei. Se morrer, morrerei. Ela tinha esse risco, mas ela entendeu o propósito dela. Ela entendeu o motivo dela estar ali. O propósito, ele traz recursos necessários para a realização. Como eu falei, né, a insônia do rei permitiu então que ele se lembrasse que Mardoqueu ele foi uma peça fundamental para que ele não fosse morto, porque havia um complô para matar o rei. E aí começa todo, né, tem todo o continuar, desenrolar da história. Mas o que nós aprendemos com a história de Esther é que se nós os omitirmos hoje como igreja, o Senhor pode suscitar até pedras, diz a palavra dele. Ele pode suscitar até pedras. Mas Ele conta comigo e com você para que o reino avance, para que pessoas sejam salvas. Sabe, o que o Senhor me questionou é sobre... Muitas vezes a gente está dentro do nosso meio, da família, da escola, da faculdade, do trabalho. E as pessoas sabem até que a gente é da igreja, a gente é cristão, a gente segue as páginas, a gente às vezes está escutando um louvor, está ouvindo uma ministração, está ouvindo alguma coisa para edificar. Mas essas pessoas, elas podem ir até você no momento de aflição. Mardoqueu estava aflito. Ele tinha um decreto de morte, não só para ele, mas para toda a nação. Mas ele sabia que Esther poderia fazer algo. Quando as pessoas estão em uma situação de morte espiritual, elas podem ir até você e elas vão encontrar socorro. Ou você vai fazer como Esther. Não, mas eu não sei o que fazer. É difícil, né?
Tem palavra de vida que sai de você através de Jesus para curar essa pessoa, para salvar essa pessoa, para livrar essa pessoa da morte? Você está disponível com os seus recursos e com tudo que você tem e é em Jesus para que essa pessoa possa ser livre da morte? Física ou espiritual? Ou você fala, nossa, é triste, né? Mas vai dar tudo certo, Deus te abençoe. Essa pessoa volta para casa pior porque, né? Poxa, não é da igreja? Poxa, não tem versículo para me dar? Nesses últimos dias, eu conheço uma pessoa que está numa crise de casamento. O que eu sei de casamento? Nada, né? Brincadeiras à parte. Mas é uma situação muito, muito, muito crítica. E realmente tem coisas assim que eu vou falar o quê? Né? Mas eu falo, vamos orar, vamos jejuar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deixa as coisas velhas que foram para trás, olha para frente. Eu não sei, eu não tenho experiência, mas eu não sei por que cargas d'água Deus me direcionou para ela. E estamos lá, estamos servindo com o recurso que eu tenho. Estou servindo as condições que eu tenho para quando Deus me dá condições melhores, servir melhor ainda, não é verdade? Ó. Amém? Mas você tem essa palavra de consolo, você é essa pessoa, ou você é aquela pessoa que... Não, mas eu não sei sobre isso. Vou te direcionar para o meu pastor, para o meu líder. Ei, é você, é eu. Você recebeu Jesus, você já veio com toda a bagagem do que fala que crente é, então usa. Fala de Jesus, seja chato mesmo. Seja chato mesmo. Tenho certeza que você já está numa posição onde o seu chamado tem te levado a ajudar pessoas. Tenho certeza que Deus já te levou em lugares onde você precisou se posicionar. No dia de aflição de alguém, ela pode contar com você a partir de hoje? Eu sei que ela sempre contou com você, porque eu sei que você é de Deus, que você gosta de falar de Jesus, porque coisa boa a gente propaga, a gente divulga, a gente insiste, né? É igual essas blogueiras que ficam nada contra. Também quero ser, vai que um dia, né? Surge a oportunidade. Mas, né? Passa esse gel. Às vezes nem funciona, mas eles vendem com tanta propriedade que você compra o gel, né? Para passar na barriga. Aí você compra a comida. Aí você... Porque fica ali, porque eles vendem aquilo que é uma verdade. Jesus é a verdade, o caminho, a vida. Então a gente... E está disponível, é de graça. Porque foi pela graça. 2 Coríntios 2,15, se puder colocar para nós, por favor. Olha o que Paulo diz. Segunda Coríntios 2,15. Coloca o próximo, por favor. Ixi, acho que na Bíblia estava diferente na minha, hein? Ai, Deus, será que eu não tenho errado? Então, o segundo que está escrito aqui na minha Bíblia, que eu anotei aqui, porque essa Bíblia é diferente. Paulo diz que quanto a mim, me gastarei e deixarei a gastar por amor de vós. Ele dá... É Gálatas, né? Falei que na minha Bíblia está diferente. Falei. Mas ele estava dando uma orientação a Gálatas, que ele amava tanto aquelas pessoas, aquela igreja, aquele povo de Deus, que para ele sofrer, nossa, mas eu não tenho muito errado mesmo. É 12:15, vê se é isso. É isso mesmo, 12:15. Nossa, faltou número pra caramba aqui, hein? Por vocês de boa vontade me desgastarei e gastarei tudo o que tenho. Embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Sabe, muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu faço tanto por aquela pessoa, eu oro tanto, eu vou visitar, eu pago lanche, e eu oro, e eu aconselho de madrugada, aquela pessoa parece que não está nem aí. Sabe, mas é o Espírito Santo que faz a obra. A gente é um instrumento. A palavra de Deus diz que Ele está à porta e bate. Aquele que abre,
ele entra e faz morada, e ceia, e a transformação, e a vida. Mas nós somos a pessoa que tem que fazer Jesus bater nessa porta. Né? Como se a gente fosse o GPS, assim, ó, tipo. Muita gente fala assim, poxa, eu me desgasto tanto pela minha família, eu oro pelos meus pais, eu oro pelos meus irmãos, e não acontece nada. Mas o Paulo diz, de boa vontade. Você está fazendo isso para recompensa? A recompensa não é sua, querido. A recompensa não é minha. A recompensa não é do pastor Douglas de ver a igreja cheia. A recompensa é de Deus. Quem ganha é o céu, não é eu, não é o pastor, não é os números. Quem ganha é o céu, quem ganha é o reino. Quem perde é o diabo. Amém? Gente, a gente tem que ter sangue no olho. Né? Né, Yasmin? Gosto da Yasmin porque ela é assim. Sangue no olho, né, Yasmin? Nem que seja para cuidar das crianças, né, Yasmin? Amém. 2 Timóteo, vamos ver se agora eu anotei certo na minha Bíblia, hein? 2 Timóteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 2. É o Covid, diz que o Covid deixa a gente meio embaralhado, né? Então, acho que foi isso. Depende, né? 2 Timóteo 4, 2. Ah, viu? Pregue, olha o que Paulo diz a Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje, com paciência e bom ensino. Amém? Acabou o culto. Pregue a palavra, fale de Jesus, se posicione, leve Jesus. A minha oração, a sua oração, o meu posicionamento e o seu posicionamento, o posicionamento da igreja, tem o poder de mudar a nação. E a cada dia que termina, nós estamos um pouco mais longe do nosso propósito, quando nós não entendemos para aquilo que Deus nos chamou. Quando nós não fazemos aquilo que Deus nos chamou. Quando nós omitimos, quando nós ficamos com medo, como nós questionamos, mas eu não estou preparado, aqui não é o ambiente certo. Quantas vezes eu me falei isso? Aqui não é o lugar certo de falar de Jesus, né? Porque vai que, né, as outras pessoas escutam. Mas hoje eu passei de carro lá no Cabral e tinha um cara com um megafone, com uma caixa de som, um menino do lado, e ele pregando. Não tinha ninguém em volta dele, mas estava lá o terminal e as pessoas que estavam lá estavam escutando. Pregue em tempo, em fora de tempo. Esteja sempre preparado. Gente, que benção quando a gente fala para alguém, você pode fazer hoje. Não estou preparado. Poxa. Eu estou falando isso porque alguém falou isso para mim, tá? E isso foi uma exortação, uma correção que me fez bem. Você não é de Deus, você não é crente, você não tem Bíblia. Você tem que estar preparado todo o tempo. Gente, às vezes eu me indigno. Uma indignação santa, assim, que vem assim de dentro. Porque eu falo, Jesus, se isso não for da tua vontade, se não for da tua parte, o Senhor tira de mim. Mas eu acho que é, né? Porque está falando ali, estou corrigindo com amor, no bom ensino. Próxima vez, vai estar todo mundo preparado, né? Amém. Nossa, agora nem Yasmin falou aleluia, né? Vocês perceberam? É tempo de nós, é mais do que tempo de nós conhecer cada vez mais Jesus e fazê-lo conhecido. Nós temos a responsabilidade de salvar uma nação. Você entende isso? Que nós temos a responsabilidade. Gente, quando eu penso nisso, eu entro em conflito. Porque eu falo, Jesus, com quem que eu não topei hoje? Com quem que eu não falei de Jesus? Com quem que eu não tive a oportunidade de ser a palavra de Deus, a boca de Deus? E muitas vezes a gente acha que é muito no sobrenatural. Mas, gente, é no natural. É você em casa lavando louça, quando tua mãe pede para você lavar louça, você vai como? Que saco, tem que lavar louça, porque não sei o quê. Aí chega aqui, é o cordeirinho de Cristo, né? Né? Aí, é no trabalho. É no trabalho que acontece alguma coisa, o professor alguma coisa, aquela ira com o amigo, é aquela coisa assim, que se alguém fala assim, se precisar de alguma coisa, fala, não, eu vou em todas as igrejas, menos com aquele crente. Misericórdia, né? Meu Deus.
É tempo de nós fazermos a diferença de fato. A gente vê tantos exemplos de que Deus está movendo. Realmente há uma palavra profética pelo Brasil, sobre os jovens do Brasil. Mas nós não precisamos e nós não podemos deixar esse tempo passar. Porque o tempo, ele voa. Gente, daqui a pouco já é meu aniversário. Junho, entendeu? Metade do ano. Metade do ano. O tempo voa. Nós entendemos que o tempo de Deus é um tempo que não está alinhado com esses dias aqui do nosso calendário. Mas se amanhã for o tempo de Deus para Ele vir buscar a sua igreja, se amanhã nós estivermos diante do tribunal de Deus, se amanhã Ele falar, Fabíola, cadê as suas obras? Cadê as pessoas que eu coloquei no seu caminho, que você não falou de mim? Cadê a nação que eu coloquei sobre a sua responsabilidade de salvar? Isso não te traz um conflito, isso não te deixa desesperado. Quando o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu senti um aperto. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, me dá tempo ainda, Deus. Aí eu peguei Covid e falei, Deus, não é agora, né? Por favor. Eu tenho poucos dias só, então. Brincadeiras, tá? Mas é para nós entendermos que o negócio é sério, gente. Tô dando risada, mas a vontade é de chorar. A gente dá risada, mas é de chorar, de desesperar, de colocar pano de saco e ficar que nem Mardoqueu lá, desesperado. Nós temos que ter esse senso de responsabilidade, de urgência, sabe? De realmente chacoalhar, se for preciso, a pessoa e falar, vamos para a igreja, quer aceitar Jesus. Mas esses dias eu presenciei uma cena que me deixou muito triste, porque tinha uma pessoa que estava em situação de rua e estava com mau cheiro, estava descalço. E aquilo me doeu, porque ele é uma pessoa, ele é uma vida, ele também faz parte da criação, ele também, sabe, a graça também foi para ele. E as pessoas desviavam, as pessoas não sentavam do lado dele, as pessoas desviavam, olhavam com nojo. Eu e você, igreja, nós somos responsáveis pela salvação daquele moço. Aí essa semana retrasada tinha uma cantoria na esquina de casa lá. Eu falei, Jesus, esses meninos podem tudo cantar no ministério de louvor, porque são tudo afinado. Vamos lá evangelizar esse povo. Eu falei, Jesus, se tiver cantoria de novo, eu vou chegar lá e vou falar, que vê que vão estar cantando hoje. Que Deus age rápido também. Você sabe que os recursos, eles vêm rápido, né? Esther, quando se posicionou, o rei teve insônia e o negócio começou a agilizar. Que nós viemos sair da nossa zona de conforto, porque a gente está muito confortável no palácio, né? A gente está muito confortável. Sou filho de Deus, queridinho, Jesus me ama. Povo escolhido, nação eleita, sacerdócio santo e real. Olha só, não estamos que nem Esther, gente? A gente está que nem Esther. Com os trajes reais, eu já preparei as minhas vestes brancas. Senhor, é só o Senhor me buscar. Que se dane o resto, né? E que... é sério, gente. É sério, jovens. Se vocês têm tempo, falem de Jesus. Fale de Jesus enquanto é tempo. Fiquem no palácio. Mas não se esqueçam que fora do portão do palácio há uma nação esperando salvação. Continuem com suas vestes brancas, vamos continuar buscando a Deus, mas não vamos esquecer que para fora do portão do palácio, há um Mardoqueu de repente falando, olha, minha família precisa de Jesus. Há uma nação, há famílias esperando salvação. De repente é a sua família que não conhece Jesus. E você está falando, Senhor Jesus, vem me buscar, Jesus, vem me buscar. Tá, e os outros? Fala, Jesus, vem me buscar, mas dá tempo de eu salvar minha família. Jesus, vem me buscar, mas deixa eu levar minha sala de aula junto. Senhor, vem me buscar, mas limpa as minhas vestes, porque de repente você está pedindo para Deus te buscar e você não busca a santidade, você não ora, você não tem comunhão, você não busca a paz.
Eu falo que Jesus não dá a palavra legal, gente. Que depois a gente tem uma responsabilidade com isso, porque a gente tem que viver aquilo que a gente prega. Porque se eu não viver aquilo que eu prego, Deus que me guarde do fogo de Satanás. Não, o fogo é dele mesmo, né? De Satanás, né? Até o fogo é dele, gente. Pense. Gente, é muito sério, jovens. É muito sério, igreja. Quero convidar você a se colocar de pé, a orar. Estou finalizando, não vou me apanhar mais, nem bater mais também. Mas que a gente possa falar como Esther. Que quando entendeu o porquê ela estava ali, quando você entender por que você está no seu trabalho, quando você entender por que Deus deu os recursos que você tem, sabe? No momento de escassez, como a gente está vivendo agora, em muitos lares, no momento de doença, no momento... A gente quer se proteger, né? A gente quer se proteger. A gente coloca máscara, a gente quer usar álcool em gel, a gente dá o cotovelo. Ai, tá muito caro as coisas, vamos poupar. A gente quer poupar, a gente quer guardar os nossos recursos. Mas quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te permitiu ainda ter um trabalho e a despensa cheia. Quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te colocou em lugares privilegiados. Quem sabe não foi para esse tempo, jovem, que o Senhor permitiu que você continuasse nessa escola. Busque entender o seu propósito. Quem sabe não foi para esse tempo. Quem sabe não foi para esse tempo. Quem sabe não haverá outro tempo, um outro amanhã, um outro século. Eu não sei, Deus é que sabe. Mas enquanto a mim, por amor, me desgastarei e me deixarei gastar. Que possamos falar como Esther, que ela disse: vou me dispor nas mãos de Deus. Se tiver que morrer, morrerei. Se disponha nas mãos de Deus hoje. De repente você até faz. Você ama, você serve, você tem alegria de estar aqui em comunhão, você dança, você canta, você faz, você palpa toda a obra, amém por isso. Mas se dispor é sobre sacrifício. Se dispor é sobre estar disponível para Deus te usar em lugares onde você não imagina, porque é muito fácil Deus usar você aqui dentro. É muito fácil. E lá na sua casa, como eu falei hoje na célula que tem um louvor, lá em casa eu posso ser quem eu realmente sou. Aqui ninguém vê como eu sou na minha casa. Aqui vocês têm uma noção pelo aquilo que eu falo, mas é lá em casa, lá no meu trabalho, lá onde os lugares onde eu passo, nos meus relacionamentos. É lá que eu tenho que me dispor a Jesus, para que Ele possa me usar para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Nós queremos ver muitos jovens, muitas famílias restauradas aqui, mas se disponha nas mãos do Senhor. Se disponha a falar de Jesus, se disponha a se posicionar na presença de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Senhor, eis-me aqui, me usa. Eu só sei falar Jesus te ama, mas Senhor, que quando eu falar Jesus te ama, essa pessoa sinta de fato o teu amor. Senhor, eu não sei fazer nada, eu só sei ouvir. Mas enquanto eu estiver ouvindo aquela pessoa, ela sinta o amor de Deus através da minha vida. Qual é o recurso que você tem que você está enterrando? Qual é o recurso que você pode usar nesse tempo que pode ajudar outras pessoas a se livrarem da morte? Use esse recurso. Peça a direção de Deus. Peça a direção de Deus. É para esse tempo que o Senhor tem nos chamado. É para esse tempo que o Senhor permitiu que eu e você estivesse vivo. Quantas milhões de pessoas morreram no mundo nesses 2 anos? Ainda continuam. E o Senhor permitiu que eu e você estivesse vivo. Se eu e você nós nos omitirmos do nosso propósito nesse tempo, Deus é soberano sobre a nação. Recursos virão. Salvação virão de outros, mas saiba que de tudo nós prestaremos contas ao Senhor. De todas as coisas que nós fizemos e fazemos, Deus prestará contas. Deus é amor. Ele é o Filho unigênito que se entregou por nós. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos a ovelhinha de Jesus milinguido. Nós somos tudo de bom de Jesus. Mas haverá um dia que nós teremos que prestar conta. Haverá um dia. Haverá um dia que Jesus virá nos buscar, mas eu não quero ir sozinha. Eu quero ir com todos vocês, eu quero ir com a minha família, eu quero ir com os meus amigos,
Eu quero com as pessoas que ficam lá na esquina cantando. Eu quero com os moradores de rua. Eu quero que uma nação seja salva. E eu falo para Deus todos os dias: Pai, eu vou me dispor nas suas mãos. Porque não é fácil, querido. Não é fácil. Houve perseguição aos discípulos? Houve. Cada tempo tem o seu tipo de perseguição. De repente você é perseguido na sua família. De repente as pessoas tiram sarro de você. De repente as pessoas não acreditam naquilo que você fala. Mas não é no seu braço, não é na sua força. É o Espírito Santo que faz a obra. Então se disponha, porque enquanto você se dispõe, Deus te guarda. Enquanto se você se dispõe, Deus abre as portas. Enquanto você se dispõe, Deus libera os recursos. Enquanto você se dispõe, Deus faz pessoas acordarem de madrugada. Enquanto nós nos dispõe, a gente se coloca na presença de Deus, Ele nos fortalece. Ele renova as nossas forças. Ele nos dá autoridade. Ele nos dá graça. Ele nos dá unção. Ele nos coloca na direção e no caminho.